Bom, André, a gente vai gravar para passar para o pessoal, tá bom? Que não pode assistir. primeiro que o André é um grande amigo. E é um prazer sempre falar dele, estar com ele, colaborar, pedir ajuda. Vamos ver, é um currículo bem grande. André, eu vou começar pelo que é mais importante. O André é casado, com uma moça linda, e tem 2 filhos maravilhosos. Ele é engenheiro, eu fiz até uma colinha aqui. Ele é de família espírita, ele é espírita quatrocentão mesmo. E eu tive o prazer de ter um dos meus mestres no início do meu aprendizado, que foi o pai dele, Dr. Maurício, um grande cara, e o André também é um grande cara. O André, no Instituto, já foi presidente do conselho, ele agora é conselheiro, ele é da comissão de doutrina, ele é dirigente de grupo mediúnico, ele é palestrante e outras coisas mais. E tem uma outra coisa que é muito importante, que eu não posso deixar de dizer, né? Que tanto ele como o doutor Arilex diziam que no currículo dele tinha que constar: sou corintiano. Se a pessoa querer esquecer, não esqueça, não. Então, é gente boa por ser corintiano, né, André? Eu não Então, sei se eu esse é sou o gente moço. boa, mas eu sou corintiano, e muito. Então, esse moço bonito que vai estar conosco hoje, falando sobre um tema tão importante, né, para nós todos, para as casas, né, que é o passe. É isso. Eu sei que eu deixei de falar algumas coisas, mas ao longo do conhecimento deles, vocês vão descobrindo outros predicados, outras virtudes. O palco é seu, moço. Muito obrigado, Vilma. Vilma é uma amiga querida, antiga. Eu, por minha vez, que estou há tantos anos no Instituto Espírita, desde 85, comecei lá pelas mãos da Vilma, que foi minha monitora no tempo que a minha barba era vermelha e não tinha um fio de cabelo branco nessa cabeça. Eu usava quase calça curta, né, Vilma? Muito bem. Hoje eu fui convidado e aceitei com muito prazer falar para vocês sobre o assunto passe, o passe que nós espíritas usamos com tanta frequência e para tantas coisas. E depois da apresentação, nós faremos, então, uma parte destinada a perguntas e respostas para aqueles que tiverem dúvidas. Então, eu vou começar aqui a minha projeção. Isso que vocês estão vendo aqui. Primeiro, pergunto se todos enxergam. Sim. Sim, tá ótimo. Perfeito. Então, vocês estão vendo o Sanatório Ribeirão Preto, porque eu faço essa palestra com alguma frequência, e a última vez que eu fiz foi para o Sanatório São Vicente de Paulo, em Ribeirão Preto, em 19 de setembro de 2021. Então, vamos falar do passe. Toda vez que eu faço uma apresentação, eu espero que as pessoas, ao término da apresentação, saibam responder algumas perguntas, que são perguntas relacionadas ao tema e são as dúvidas que as pessoas normalmente têm. Quando a gente fala de passe, surgem algumas dúvidas muito comuns. Uma delas é se o passe tem realmente o poder de curar e que tipo de doença o passe cura. A outra é quem pode dar passe e em que condições, e muitas outras. Vamos ver se a gente consegue chegar ao término da apresentação tendo respondido essas perguntas. O que é o passe? Vamos começar pela definição do passe. O passe, numa definição muito simples, é uma transfusão de fluidos, muito análoga àquilo que acontece numa transfusão de sangue. Todo ser vivo
tem fluido chamado fluido vital. Este fluido vital, que também existe no médium, ele, no caso do médium, é combinado com fluidos manipulados pelo plano espiritual. Então, o médium, ele tem a vitalidade, ele tem uma capacidade de projetar os seus fluidos, e esses fluidos dele, do fluido vital dele, são combinados pelos espíritos com componentes que os espíritos trazem, medicamentos e outras. E eles, combinados, têm a capacidade de promover a substituição de células doentes do perispírito por células sãs. Isso disse Kardec literalmente. Kardec usava, na verdade, a expressão células malsãs, que não se usa mais hoje, que é o equivalente a células doentes, por células sãs. E dentro de determinadas condições, que nós veremos adiante, até mesmo curar o paciente. É preciso que esta cura seja encarada, no entanto, como algo que depende de outras condições também, que nós veremos. Isso aqui é o que acontece numa câmara de passes de um centro espírita. Os espíritos, então, se juntam os seus fluidos, os fluidos do mundo espiritual, com os fluidos do passista, e esta combinação é projetada pelo passista para o paciente, que é aquele que está sentado tomando o passe. Vamos falar também do início dos passes, como surgiu o passe. O primeiro passe foi um passe chamado de passe magnético, e ele foi criado, foi concebido por um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer. Todos conhecem por Mesmer. Esse médico, que era em torno de 1750, portanto, anterior a Kardec, de 1804, ele percebeu, depois de muitas experimentações, que algumas pessoas, que ele não sabia dizer por quê, possuíam a capacidade de curar. Elas possuíam a capacidade de projetar algo que elas tinham sobre outras pessoas, e essas pessoas que recebiam isso que essas primeiras pessoas projetavam, elas, em muitos casos, se curavam. Mesmer chamou a isso de um magnetismo pessoal. Então, ele descobriu que algumas pessoas conseguiam projetar isso que ele chamou de magnetismo sobre outras pessoas. Essas pessoas tornaram-se conhecidas como magnetistas. Então, foi assim que começou o passe. O passe foi descoberto, na verdade, por um sujeito chamado Mesmer, antes de Kardec, e esse Mesmer descobriu que havia uma certa qualidade em determinadas pessoas. Essa qualidade, hoje sabemos que é o fluido vital, e que essas pessoas, isso sim a distinguia de outras, eram capazes de projetar esse fluido vital em doentes, e que esses doentes, às vezes, eram curados. Kardec chamava os médiuns passistas, como nós os conhecemos hoje, de médiuns de cura. Ele não usava a expressão médiuns passistas. E ele definiu que o médium de cura era aquele que unia a sua capacidade magnética, aquela que Mesmer havia descoberto, à atuação dos espíritos. E é por isso que ele é um médium. Vamos lembrar, médium é equivalente a intermediário. Médium é todo aquele que é intermediário ou de uma mensagem ou de recursos dos espíritos que são dirigidos aos encarnados. É por isso que ele é chamado médium. Esses médiums transmitiam fluidos, segundo Kardec descobriu, seus, o fluido vital, combinados com os fluidos dos espíritos. Isso é o que nós chamamos de passe espírita. O passe espírita não é o passe que Mesmer costumava dar, o passe magnético. Ele é uma soma, uma composição do passe magnético com componentes que os espíritos nele colocam.
Então, o fluido vital, enriquecido com esses componentes trazidos pelos espíritos, é transferido ao doente ou ao paciente. Quem pode aplicar passes? No limite, gente, qualquer um em relativo equilíbrio e com boa vontade. Nós vamos ver mais adiante que os espíritos não deixam ninguém na mão. Quando alguém precisa de passe, mesmo uma pessoa que não seja a mais preparada do mundo, desde que ela tenha relativo equilíbrio e que tenha boa vontade, ou seja, vontade de ajudar, ela pode atuar como passista, às vezes até sem saber. Mas, na prática, o bom passe depende dos seguintes fatores. De equilíbrio do passista. Uma pessoa desequilibrada não pode ceder nada de positivo para uma outra pessoa. Do estado de saúde do passista. Um passista doente, ele não tem condições orgânicas de ceder fluido vital para um paciente. Eu sempre que falar de paciente, estou me referindo àquele que vai tomar o passe. E, às vezes, até, dependendo do estado, essa transferência de fluidos pode ser negativa para o paciente. Portanto, não é bom que ninguém em estado de saúde imperfeito aplique passes. Um ambiente preparado para que essa transferência fluídica seja feita da forma adequada, é preciso que o ambiente seja preparado pelos espíritos. Por isso que o melhor aproveitamento do passe se dá dentro de câmeras de passe. Boa vontade do passista. Isso é fundamental. A gente, quando tem boa vontade, quando tem amor, quando tem disposição de doar, a nossa força do pensamento tem muita influência sobre a nossa capacidade de projetar fluidos. O fluido é uma matéria do mundo espiritual que sofre profundamente a ação do pensamento em muitas questões. Uma delas é nessa capacidade de transferi-lo. Merecimento do paciente. Se o paciente tem questões que resultam na necessidade dele continuar doente, por exemplo, então, obviamente que ele não será curado pelo passe, porque, por exemplo, pode ser essa a prova que ele trouxe, e ninguém traz prova apenas para sofrer. As pessoas têm provas porque isso é o plano reencarnatório delas, porque as provas trazem impressões, trazem experiências necessárias para o crescimento do espírito. Sintonia do paciente. Tem muita gente que acha que, para tomar passe, basta ir fisicamente e sentar na cadeira. Eu sempre que falo desse assunto, cito um centro espírita em São Paulo. O centro é muito bom, mas ele tem uma prática que é de ter um serviço de aplicação de passes que não é ligado diretamente a uma palestra, por exemplo. Então, das 5 da tarde às 8 da noite, há uma câmara de passes, as pessoas chegam, fazem fila e recebem o passe. O fato delas chegarem, receberem o passe e irem embora faz com que algumas cheguem ao ponto de parar em fila dupla, entrar no centro, deixar o carro lá com pisca-alerta ligado, entrar no centro, falando ao telefone, e aí desligam o telefone na hora de entrar na câmara do passe. E imaginem se a cabeça da pessoa, naquele momento, está sintonizada com o passe. É impossível. E aí a pessoa sai, imediatamente liga o celular, vai pegar o carro correndo e diz: pronto, já tomei o meu passe. Quando será que essa pessoa aproveitou esse passe? Então, com falta de sintonia, não se recebe o passe. Que efeitos se podem esperar dos passes? Bom, os efeitos dependem de vários fatores. O primeiro deles, da programação reencarnatória. Um passe é sempre positivo, mas nós estamos falando do que se pode esperar. Se a pessoa traz uma enfermidade como prova, como uma questão de
experiência de aprendizado necessário, então ela não será curada a não ser quando ela aprender aquilo que a doença deve ensinar. Nesses casos, você não pode esperar que o passe tenha um efeito ilimitado. Do merecimento da pessoa. Tem pessoas que atuam muito em favor do próximo, tem pessoas que ganham créditos, ganham a simpatia dos espíritos e cuja atuação os espíritos avaliam que merece ser preservada. Essas pessoas, às vezes, ainda que tenham como experiência a doença, como experiência programada a doença, elas, às vezes, por merecimento, recebem uma avaliação de que saudáveis elas farão mais pelos outros. Da disposição de assumir tarefas em benefício dos outros. Há muitos casos relatados pelos espíritos de pessoas doentes que se dispõem a, em troca da restauração da saúde, prestar serviços aos outros. Então, e os espíritos entendem o seguinte: a prestação de serviços, o apoio ao próximo, é uma forma de crescimento importante também. Então, é lícito que ela receba saúde e que se disponha a doar, a ajudar os outros com essa saúde recebida. Bom, aqui é muito importante falar de uma coisa. A gente, quando fala de passe, imagina que o passe sirva como um remédio alopático. A gente está com algum sintoma, vai lá e toma o remédio, passa o sintoma. Pronto. A gente está com uma doença, vai lá e toma um remédio que passa a doença. Aqui é importante que a gente observe o seguinte: não basta curar o efeito, é preciso agir sobre a causa. E vamos, então, descobrir como surge a doença. A doença normalmente surge começando pelo desequilíbrio emocional do espírito. Então, o espírito está em desequilíbrio emocional. O seu perispírito, e eu imagino que todos tenham alguma noção do que é o perispírito, ele é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, e ele é feito de matéria fluídica. E, como eu já expliquei antes, a matéria fluídica, que é a matéria do mundo dos espíritos, ela sofre a ação do pensamento de forma muito intensa. Da mesma forma que a nossa matéria física pode ser modificada, inclusive em relação à forma, com forças mecânicas, um martelo, um prego, um serrote, a matéria fluídica ela é modificada tanto em relação à sua forma quanto à sua qualidade, realmente qualidade, pela ação do pensamento. Um pensamento melhor impregna o fluido de coisas melhores. Um pensamento pior impregna o fluido de coisas mais pesadas, mais densas. Então, o perispírito, que é o nosso corpo do espírito, por assim dizer, ele sofre a ação do pensamento desequilibrado emocionalmente do espírito. E o perispírito adoece. Pronto. E o corpo físico, que, segundo Kardec, é ligado ao perispírito molécula a molécula, por conta dessa ligação, adoece também. Eu não sei se vocês sabem ou se lembram, quando a gente reencarna, o nosso corpo físico ele é ligado ao perispírito no momento da concepção. No momento da concepção, há a ligação do espírito e do seu perispírito ao corpo físico, e a partir dali, a diferenciação das células, formando o feto e depois dando origem ao bebê, ela é idêntica no corpo físico e no perispírito. É por isso que quando a gente, um vidente enxerga um espírito de alguém encarnado, enxerga com a forma que a pessoa tem aqui no mundo dos vivos, entre aspas, né? Porque todos somos vivos. Então, o corpo físico, ele se torna doente por conta daquele desequilíbrio emocional do espírito. Não basta curar o efeito, então. É preciso agir sobre a causa, sobre o desequilíbrio emocional do espírito.
É preciso promover modificação interna. É preciso praticar a reforma íntima. Nós vamos ver adiante, e eu digo isso em todas as palestras que eu faço. O objetivo da doutrina espírita não é aprender que existem espíritos, aprender sobre a reencarnação. Tudo isso é muito legal, é muito interessante e nos ajuda a compreender, porque a doutrina espírita nos consola ensinando como funcionam essas coisas. Mas o objetivo da doutrina espírita é moral, é o de reformarmos o nosso íntimo, é o de buscarmos o aperfeiçoamento moral. Formas de aplicar os passes. Os passes podem ser magnéticos ou por imposição de mãos. Aqui, eu costumo dizer que, se vocês forem a 20 centros espíritas, é possível que vocês encontrem 10 que adotam o passe magnético e 10 que adotam o passe por imposição de mãos. Acho que todos sabem que o passe magnético é aquele preconizado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, que envolve técnicas. Então, há os passes transversais, longitudinais, circulares, passes de dispersão e assim por diante. E eles estudam essas técnicas muitos anos antes da pessoa estar habilitada da passe. E outras entidades espíritas pregam um passe por imposição de mãos. Vamos, então, detalhar esse assunto. Herculano Pires e Roque Jacinto, dois grandes autores espíritas, já falecidos ambos, entendem que a imposição de mãos é suficiente. E eles justificam. Os espíritos orientam a aplicação dos passes. Quando eu, como passista, aplico o passe pela imposição de mãos, eu transmito ao paciente, aquele que está recebendo, fluido vital, combinado com o fluido dos espíritos. Ora, se o paciente recebe aquilo por imposição de mãos sobre a cabeça, mas o problema dele é no estômago, os espíritos farão essa distribuição dos fluidos. Eu não preciso saber uma técnica específica para fazer com que os fluidos cheguem lá. Essa é a posição de Herculano Pires e de Roque Jacinto. Edgar Armon, um ex-presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e a própria federação entendem, como eu já disse, que o passe deve ser um magnético com técnicas específicas para cada caso. André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 19, diz o seguinte, que os espíritos compensam o eventual desconhecimento do passista sobre o magnetismo. Apesar dele relatar passes magnéticos nos livros dele, ele é da opinião que, se o passista não souber a técnica, os espíritos compensam, obviamente. Aquele que recebe o passe, ele não pode ser prejudicado pela falta de conhecimento de uma técnica específica por parte daquele que aplica o passe. A visão deste palestrante aqui, deste corintiano. A forma importa menos que as demais condições necessárias para a boa aplicação do passe, da mesma forma que André Luiz explicou. Não é necessário, na minha visão, impor uma forma de aplicar os passes. Eu sempre cito que, quando eu presidi o Instituto Espírita, havia uma discussão que me foi trazida pelo líder da equipe de passes, é líder até hoje, isso faz uns 15 anos, o Ramon, e ele disse o seguinte, que havia, dentre os colaboradores do trabalho de passe, alguns que entendiam que era preciso usar as técnicas e outros que entendiam que não se deveriam usar as técnicas. Muito bem. O Ramon era daqueles que achavam que as técnicas deveriam ser usadas. E uma companheira nossa, muito simpática, muito doce, um amor de pessoa, muito experiente, antiga na doutrina, a dona Adelina, algumas pessoas aqui a conhecem, ela entendia diferente e ela estava muito aborrecida, porque ela disse o seguinte, se o Ramon exigir que eu aplique passes que não seja por imposição de mãos, eu vou embora. E aí aquilo constituiu um verdadeiro impasse. Bom, eu conversei com ambos e eu dei a seguinte orientação, que é a que prevalece até hoje na nossa casa. Não importa se a pessoa se sente mais confortável aplicando passes
com uso de técnicas ou pela imposição de mãos. Ela deve poder aplicar da forma que ela se sentir mais confortável. Importa que aquele conjunto de condições sejam seguidas. E que condições são essas? O ritual é dispensável. Tem gente que, ao dar passe, faz um gestual impressionante. A pessoa sua, ela fica com a testa suada de tanto movimento que ela faz. Isso cria uma certa perturbação. E, às vezes, até os que tomam passe, aqueles que se dirigem à Câmara, eles dizem o seguinte: puxa, eu tomei passe com um senhor lá que ele fazia uma movimentação impressionante. O passe dele deve ser bom, enérgico. E do meu lado tinha uma senhora que aplicava passe, ela não se mexia. O passe dela deve ser fraquinho. Na verdade, o ritual é absolutamente dispensável, porque fazer gestos não vai facilitar nem dificultar a distribuição dos fluidos que é feita pelos espíritos. O passista não deve, em hipótese alguma, tocar o paciente. Antigamente ainda era comum que o passista, às vezes, esbarrasse na cabeça do paciente, que o passista até não gera carinho, mas isso hoje é inaceitável. Então, o passista não deve tocar o paciente. O passista deve estar em condições físicas adequadas, ou ele não tem condições de atuar de forma correta. O passista deve ter disciplina com frequência e horário. Ele tem responsabilidades com o grupo, e não só com o grupo encarnado, com o grupo de espíritos. E o passe é uma coisa que é muito preparada pelo plano espiritual. Então, é por isso que é importante ele agir com disciplina e manter a frequência. O passista deve ter disciplina com os pensamentos. Gente, a gente fica dentro da câmara de passes, às vezes, 1 hora. E ali, a gente é humano. A nossa cabeça, principalmente hoje, por conta da agitação em que a gente vive, ela acaba devaneando. É muito importante que, dentro da câmara de passe, enquanto a gente aplica passes, ou mesmo entre um passe e outro, a gente mantenha o foco. A gente faça o maior esforço para manter essa disciplina com os pensamentos. O passista deve estudar. Como tudo na doutrina, a gente faz melhor aquilo que a gente compreende mais. Então, é obrigação de todo espírita estudar. O espiritismo ele se distingue das outras religiões por algumas características, essa é uma muito importante. O espírita é estimulado a estudar, a aprender, e o espiritismo realmente ele esclarece, e é por isso que ele consola. Dúvidas comuns em relação ao passe. O passista precisa ser uma pessoa perfeitamente equilibrada? Essa é uma questão que nos aflige muito a nós, colaboradores de casas espíritas, né? Então, a pessoa vai lá na frente falar, fazer uma palestra, e na hora que ela está indo, ela se pergunta: puxa, eu não sou perfeito, eu sou uma pessoa cheia de problemas, como é que eu vou fazer uma palestra de um tema espírita para outros? Eu não tenho condições morais para isso. Da mesma forma, o passista pode dizer: não sou perfeito, como eu vou aplicar passe nos outros? Não é preciso ser perfeito, mas é preciso ser uma pessoa em busca genuína deste equilíbrio. Isso sim, os espíritos ajudam, os espíritos têm a maior simpatia por aqueles que se esforçam de forma genuína em busca deste equilíbrio, desta melhoria. Aí a pessoa é, inclusive, intuída sobre a sua condição de fazer isto ou aquilo, por exemplo, de aplicar um passe. Mas perfeita ela não precisa ser, ou nenhum de nós que está encarnado aqui na Terra poderia aplicar um passe, porque se a gente fosse perfeito, a gente não estaria mais aqui. É preciso também tomar precauções para que a busca não seja uma formalidade. Tem gente que se convence pela repetição, que está realmente em busca da perfeição. Não, eu estou em busca, eu faço força, mas aí, quando eu estou no trânsito e o sujeito me fecha, eu não aguento. Eu xingo mesmo, saio, bato no cara e tal, mas, olha, eu estou fazendo força, mas é que nessa hora já viu, né? Então, essa busca não pode realmente ser uma formalidade. Alimentação do passista, outra coisa muito importante. Álcool não deve ser ingerido em hipótese alguma. Gente, aplicar passe é uma coisa
muito relevante. A gente não pode aplicar passes, que é transferir fluido vital nosso para alguém que está lá acreditando que esse passe vai ajudá-lo, sem ter condições. Não adianta a pessoa beber na hora do almoço e dizer, não, passe à noite, até lá já passou tudo. Não passou. Quem aplica passe não deve ingerir álcool em hipótese alguma. Drogas ilícitas, obviamente, mas lícitas e fortes também, ainda que sob ordens médicas, devem ser evitadas. Um dia, fazendo essa apresentação, tinha um médico na plateia. Depois do término, ele foi gentil, esperou acabar, mas ele levantou a mão e falou, olha, eu queria fazer um protesto. O senhor recomendou que drogas lícitas, mais fortes, sob ordens médicas, devem ser evitadas. Então, eu acho importante explicar. A droga não deve ser evitada se um médico a receitou. O que essa pessoa que está tomando essa droga deve evitar aplicar passes, enquanto ela estiver sob o efeito da droga. Por quê? Porque, da mesma forma que a mãe transmite ao bebê, pelo leite, aquilo que ela ingere, também o passista transmite ao paciente, por meio dos passes, parte daquilo que ele ingere, parte daquilo que ele tem dentro dele. O passista metaboliza todas as impurezas que consome e as transfere para o paciente, podendo até agravar seu quadro. Vejam a responsabilidade do passista. Ele deve, portanto, ingerir alimentos leves, porque alimentos pesados produzem toxinas. Vocês imaginam, em sã consciência, alguém comer uma feijoada, aquela feijoada pesada, e depois ir aplicar um passe? Eu acho que não, né? Estado emocional do passista. Evitar pensamentos de raiva e ressentimento, porque tanto quanto os alimentos pesados ou as drogas que a gente mencionou há pouco, esses também criam toxinas, os pensamentos desequilibrados criam toxinas que também se transferem para os fluidos ao paciente. Vamos lembrar, eu estou transferindo fluidos, fluidos sofrem a ação da mente. Se eu estou com pensamentos ruins, se eu estou com pensamentos de ressentimento, se eu estou com raiva, eu crio essas toxinas que me envenenam, bem verdade, mas eu também as transfiro se eu for resolver aplicar passe nesse momento, cujo estado novamente poderá se agravar, o do paciente. O passe pode ser aplicado fora das câmaras de passe? Sim, quando se trata de urgência. Aqui a questão não é uma questão formal. A questão é que, para o passe ser aplicado, os espíritos precisam preparar minimamente o local em que ele vai ser aplicado. Uma câmara de passes já é preparada para essa finalidade. Quando você aplica um passe fora da câmara, os espíritos preparam o ambiente também, principalmente quando é uma urgência. Mas dá mais trabalho, consome mais esforços dos espíritos. Ou quando o paciente não consegue se locomover. Há muitos casos de pessoas que estão internadas e a gente vai dar passe no hospital. Há muitos casos de pessoas que estão acamadas nas suas residências e a gente vai dar passe na residência. Agora, a pessoa dizer assim, olha, eu estou com preguiça de, acho que eu vou chamar a equipe de passe aqui, aí eles me dão passe aqui em casa, eu já fico aqui. Isso obviamente, não está correto. Exige, porém, um grande trabalho, como se disse, do plano espiritual no preparo do ambiente, e dentro do possível esse trabalho deve ser evitado. A equipe espiritual. Nós falamos muito do passista e falamos pouco da equipe espiritual. Ela é composta de espíritos especializados. Então, não é qualquer espírito que acompanha um trabalho de passes. Sempre dispostos esses espíritos a auxiliar os passistas bem-intencionados, mas que muitas vezes gastam energias preciosas anulando fluidos escuros do próprio passista. Imaginem o seguinte, a gente tem uma câmara de passes, tem lá 10 passistas, e 2 deles, um brigou intensamente antes de dar o passe, está lá cheio de pensamentos de raiva, está cheio de ressentimentos, e o outro comeu a tal da feijoada. Então, os 2 estão cheios de toxinas e os 2 precisam ser isolados do ambiente. No entanto, eles foram aplicar passes. O que os espíritos fazem? Eles, de fato, trabalham isolando esses 2 passistas para que eles não perturbem nem o ambiente e nem os pacientes. Os pacientes, no caso, vão receber fluidos vitais de outros passistas que serão dirigidos a eles pelos espíritos. Agora,
Os espíritos, às vezes, gastam mais energias, mais tempo, isolando esses elementos que vão dar passe sem condições, do que com todo o resto do trabalho. Quando existia necessidade de passe, gente, o plano espiritual dá um jeito. É por isso que a gente diz que pouco importa. Inclusive porque vocês imaginem o seguinte, uma situação em que eu tenha um passista disposto a dar passe com capacidade de cessão de fluidos, um paciente precisando do passe, espíritos presentes dispostos a ajudar, mas o passista não conhece as técnicas. Vocês acham que o plano espiritual vai permitir que o paciente não receba aquilo que ele precisa? Ou, vamos pensar num outro caso, as técnicas dependem da movimentação das mãos. Um passista que não tem as duas mãos, vocês acham que ele está impedido de aplicar passes? Resumindo, o passe é uma oportunidade muito importante de praticar a caridade, que não exige recursos materiais. Quando muitas pessoas, quando pensam em fazer o bem, dizem assim, olha, eu peço todo dia a Deus que me dê dinheiro para eu poder fazer bastante bem, mas Deus não deu ainda. Quando der, eu vou fazer. Bom, o problema é que muitos de nós não ganham esse dinheiro até o nosso desencarne. E aí, quando a gente percebe, a gente não fez nada. Aplicar passes é uma caridade que não exige recursos materiais. Não exige perfeição, mas exige que a gente esteja em busca dessa perfeição. E exige uma disposição nossa de ajudar o próximo. Passe é um gesto de amor. E é uma ferramenta importante de reforma íntima. Sempre que a gente trabalha em favor do próximo, e o passe é um trabalho em favor do próximo, nós estamos contribuindo com o nosso crescimento. Nós estamos contribuindo com a nossa reforma íntima, que é, como eu sempre digo, o objetivo maior da doutrina espírita. Muito rapidamente, a bibliografia. Esse livro maravilhoso de Allan Kardec, A Gênese, no capítulo 14, denominado Fluidos, trata no item 31 de curas. Kardec está excepcionalmente inspirado nesse capítulo. André Luiz, no livro Os Domínios da Mediunidade, esse é um livro em que André Luiz descreve, sob o ponto de vista dos espíritos, ele, espírito que reuniões mediúnicas em que ocorrem todos os tipos de fenômeno mediúnico que se conhece. Um deles é um serviço de passes, então é o capítulo 17. André Luiz, Missionários da Luz, no capítulo 19, trata também de passes. Emmanuel, num livro muito interessante e profundo, chamado Consolador, nos itens 95 a 100. Emmanuel a gente conhece muito por causa daqueles livros gostosos, simpáticos, doces, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Mas, na verdade, gente, aquele mesmo Emmanuel também é o Emmanuel que é autor de livros profundos, densos, como O Consolador. É um livro que todos deveriam ter. Roque Jacinto, aquele autor que eu mencionei, que defende o passe pela imposição de mãos, nesse livro muito gostoso de ler, Passe Passista. Roque Jacinto tem uma característica que o distingue de outros autores. Ele tem muitos livros infantis, escritos em linguagem muito simples para crianças, crianças mesmo, até 10 anos, entenderem. Então, ele ganhou essa característica. Tudo que ele escreve é muito simples, ou tudo que escreveu enquanto encarnado era sempre muito simples, muito gostoso. E, por último, José Herculano Pires, num livro muito interessante também, um livrinho, Obsessão, o Passe e a Doutrinação. Ele trata dos 3 temas, o tema intermediário é o passe. Muito obrigado. Então, passemos agora às dúvidas. André, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que, você falou do passe quando a equipe vai até a casa da pessoa, o que você acha dos passes à distância? Por exemplo, a pessoa está doente e dentro do próprio centro a gente consegue fazer um passe à distância para aquela pessoa, mentalizando. A pessoa, por exemplo, vai um filho e fala que a mãe está muito doente, dá o endereço direitinho, tudo, e na hora é feita aquela leitura e é feito o passe à distância.
Você acha que é efetivo ou não? Claro. O ideal é que a pessoa venha ao centro e tome passe na Câmara de Passe. Mas, às vezes, isso não é possível, porque a pessoa está em outra cidade, porque a pessoa não aceita a doutrina espírita, mas, ainda assim, é uma pessoa que está precisando de ajuda. Então, os espíritos, que é o passe. O passe é a união de fluido vital com o fluido dos espíritos. Os espíritos podem perfeitamente coletar este fluido vital no local em que estão os passistas e levar esse fluido vital combinado ao componente espiritual para aplicação no paciente, esteja ele onde estiver. Tá? Então, sim, é efetivo, e eu vou te dizer por quê. Porque para aplicar passes basta boa vontade, merecimento daquele que recebe, independentemente até dele ser espírita. Aliás, ser espírita não torna ninguém melhor, talvez só mais esclarecido. E os espíritos não deixam ninguém na mão. Até mesmo se não houvesse a participação desse grupo, os espíritos dariam um jeito de coletar fluido vital de médiuns, até sem o conhecimento do médium. Legal. Tá? Muito bom, obrigado. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, esses centros, o Cefa e o JEPA, eles não têm muita gente, né, disponível para montar diversos passes. Né? Um passe de saúde, um passe de equilíbrio, um passe para obsessão leve, um passe para obsessão mais arraigada, né? O que você orientaria a eles? Qual seria o principal? Assim, a gente vai fazer uma escala de passes, né? Como que a gente poderia montar esse esquema dos passes? Eduardo, eu não penso que há muitos tipos de passe. Eu acho que o passe é quem define a qualidade dos fluidos que o paciente recebe são os espíritos. Uhum. Então, quando uma pessoa vai tomar passe no centro, no Instituto, por exemplo, nós temos o trabalho de passes, que é feito junto com as reuniões públicas. Ninguém pergunta para a pessoa que entra na fila qual é a razão dela estar lá. Claro, se ela quiser, ela se dirige ao atendimento fraterno, preenche uma ficha, explica o caso dela específico e ela poderá ter o seu caso encaminhado a um trabalho mediúnico para que ela tenha um atendimento específico. Mas as pessoas vão tomar passe e os espíritos é que sabem o que a pessoa precisa. A gente, como médium e como organizador de trabalhos de passe, a gente precisa dar aos espíritos condições para que eles possam trabalhar. Então, organizar o trabalho, se puder fazer um dia só, então que se faça um dia só de trabalho, estabeleça um período. Eu gosto muito da ideia de que o passe seja associado a uma palestra, porque a pessoa na palestra é obrigada a desligar das coisas, da agitação, das atividades do dia a dia, e ela acaba, então, favorecendo, criando a sintonia para que ela possa receber o passe depois. Para não acontecer como aquele caso que eu descrevi das pessoas que passam lá correndo. Tem gente que vai correndo, fazendo jogging. A pessoa entra correndo, suada já, e toma o passe, sai e continua como se nada tivesse acontecido. A Vilma conhece esse centro. Então, tem muitas qualidades, mas tem esse trabalho desse jeito que estimula as pessoas a fazerem isso. Eu recomendo, eu sugiro, eu não posso recomendar porque eu não sou ninguém para recomendar, mas eu sugiro aos nossos amigos que, contando com o apoio dos espíritos, montem aquilo que for possível. Vocês não imaginam o que os espíritos fazem por nós quando a gente chegou no nosso limite. Então, mesmo com poucas pessoas, um dia fixo, criem um trabalho, se for possível, associem a esse trabalho uma palestra, ou pelo menos a obrigatoriedade de uma leitura de um trecho, isso já ajuda, um trecho de livro espírita, e aí a pessoa depois recebe o passe. Os espíritos farão o resto. Tá? Se puderem fazer 2 dias, ótimo, mas não podendo, façam um dia. Eu sei que são centros menores e estão de parabéns, porque trabalha em menos pessoas, trabalha dobrado. E se não desistem e persistem, tem toda a simpatia dos espíritos. Puxa vida, mas muito, muito. Não. A Analice quer fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta também? Desculpa. Deixa só a Analice levantar a mão. Pode abrir o microfone, tá por favor? Depois é você, Kátia. Boa noite a todos. André, uma dúvida, não sei nem se é uma dúvida, realmente é uma questão.
eu estava aqui pensando, enquanto você deu a palestra toda, qual a semelhança, qual a diferença entre vibração e passe. Neste período de pandemia, em que todos nós nos recolhemos e tivemos distanciamento, muitas vezes, aliás, em vários grupos que eu participo a gente fez vibrações para as pessoas. E muitas pessoas estavam com alguma doença, com algum problema mais sério. E eu imaginava que essa vibração fosse assim, quase que um passe para elas, para que a gente passasse para elas, né? Eu não sei se isso é dúvida ou se só é uma pergunta, tá bom? Obrigada. Imagina, eu estava me perguntando se a Analice é a nossa Analice, porque você estava sem câmera. É a nossa Analice. Tudo bem, Analice? Tudo bem, André. Tudo bem. Tudo bem, Obrigada. prazer em vê-la. Bom, na verdade, gente, às vezes a gente cria divisões assim que são semânticas. As duas coisas são equivalentes. Vamos pensar a seguinte situação. O Eduardo mencionou o trabalho de passe à distância. Então, as pessoas lá se reúnem para ceder fluidos, porque o passe à distância significa que o paciente não está próximo. Elas se reúnem, se concentram, elas pedem a colaboração dos espíritos e elas cedem fluido vital delas, de algumas delas, ou de todas, ou de parte delas, para que os espíritos combinem esses fluidos com os seus fluidos e que dirijam isso a paciente, esteja ele onde ele estiver. Então, isso nós chamamos de passe à distância. Agora, imagine que um grupo se reúna para fazer vibrações pelos doentes. O que está acontecendo? Ao vibrar, você projeta, você disponibiliza o seu fluido. E os espíritos farão exatamente a mesma coisa. Eles vão receber essa projeção fluídica, quer dizer, os seus fluidos que você está se dispondo a doar, mesmo que no grupo não existam passistas, declarados passistas experientes, o ato de você vibrar por alguém, de você desejar o restabelecimento desse alguém, faz com que você torne disponíveis os seus fluidos, com que você abra o seu coração, e os espíritos fazem exatamente a mesma coisa. Então, no fundo, para aquele que recebe, é o efeito idêntico. Por quê? Porque a maior componente nisso tudo vem dos espíritos. Eles é que captam o nosso fluido vital, eles é que manipulam esse fluido com componentes que sirvam especificamente para cada caso e que dirigem esse fluido já combinado para o paciente. Então, você quer saber? Muito provavelmente o que vocês fizeram foi a mesma coisa que mencionou o Eduardo. Vai lá, Kátia, pode falar. Obrigada, André. Imagina. Então, até o Eduardo comentou, né? Como lá o centro tem muito poucos voluntários, às vezes, por exemplo, no atendimento que é feito às famílias, né, assistidas de sábado, tem uma ou duas pessoas e no dia não tem nenhum voluntário que seja o passista, né? É válido fazer um passe coletivo após a apresentação do Evangelho, que é normalmente o que a gente faz de sábado, né? Para as assistidas, e aí fazer um passe coletivo, uma vez que não tem os voluntários passistas que não vieram naquele dia, porque o que o Eduardo falou são muito poucos voluntários mesmo. E aconteceu isso recentemente, que 2 que são voluntários que dão os passes, né, na câmara de passe, tinham compromissos, após a leitura do Evangelho eles tiveram que sair, e aí, por fim, ficou só o palestrante e não tinha passista. Então, um passe coletivo é melhor, eu penso, né, que seja melhor um passe coletivo do que não dar o passe para elas, que eu acho que é uma das partes mais importantes do atendimento que é feito de sábado. Kátia, eu tenho uma visão bastante flexível a respeito de algumas coisas, e não aquelas que envolvem princípios doutrinários, mas, por exemplo, coisas como essa. Mais uma vez, vocês estão fazendo um trabalho com esforço grande. O trabalho
vocês não têm o número de colaboradores que seria necessário para a aplicação do passe individual. Então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer aqui algumas hipóteses. Você tem lá um trabalho ao qual comparecem 20 pessoas, e você tem 10 colaboradores, esses 10 vamos imaginar que sejam passistas, tá? Os 10 podem aplicar passes? Podem, até individualmente. Não são 10, agora são 5. É um outro com menos colaboradores. Esses 5 podem? Podem aplicar pessoalmente, vão levar mais tempo, e podem fazer um passe coletivo? Podem, claro, também. Porque o que está acontecendo? A cessão de fluido vital deles e de mais fluido vital que os espíritos, porventura, busquem nas redondezas ou em outros locais, que, combinado com os fluidos dos espíritos, eles aplicam nos pacientes. Eu digo mais, se não houver absolutamente nenhum passista, isso vai acontecer também, tá? Isso vai acontecer também. Então, mas você está pregando um passe coletivo sem passistas? Eu estou dizendo a vocês, e aí é que eu sou flexível, que os espíritos, eles compensam muito as nossas deficiências. Se vocês tiverem disposição de ajudar as pessoas que lá estão, se vocês fizerem uma leitura, se vocês disserem às pessoas, você não precisa usar o passe coletivo. Digam às pessoas o seguinte, agora nós vamos pedir aos espíritos que ajudem todos vocês, trazendo os fluidos que são necessários ao restabelecimento emocional, ao restabelecimento físico. Pronto, porque é exatamente o que os espíritos vão fazer. Se eles tiverem ambiente para isso, se vocês criarem um ambiente, e se esse ambiente for um ambiente de boa vontade, é exatamente o que vai acontecer, dê você o nome que der. Tá? Então, vocês vejam, a contribuição de vocês é uma contribuição que está à altura dos seus recursos. Só busque que aquelas pessoas se concentrem. E, para isso, a oração é ótima. Porque, quando a gente obriga as pessoas a orarem, elas acabam esquecendo momentaneamente das suas mazelas, das suas dificuldades, e se concentram ali. Uma leitura, esse tipo de coisa. E depois peça ajuda aos espíritos. E diga aos espíritos, espíritos, nós não estamos aqui com a equipe toda, com a equipe que a gente gostaria, mas nós contamos com vocês para fazer essa compensação. E eles farão. E eles farão. Tá? Legal. Obrigada. Edson, alguma pergunta, meu amigo? Sim, eu queria perguntar, aliás, duas coisas, né? Uma, eventualmente, uma pessoa doente num local e essa pessoa não tem condições de ir ao centro espírita. É possível você lá com ela, sozinho, você sendo passista, dar esse passe sem a necessidade de outras pessoas e nem estar no ambiente do centro espírita? Essa é uma das perguntas. Sem dúvida. Mais uma vez, importa a necessidade da pessoa e os espíritos fazem o resto com os recursos que eles têm. Se não tiver nenhum passista perto, os espíritos vão buscar ajudar a pessoa de qualquer jeito. Se houver um único passista, esse passista poderá, sem dúvida, dar o passe. Por que a gente prega que os serviços de aplicação de passes a domicílio e em hospital sejam compostos, se possível, por mais pessoas? Primeiro, porque isso torna a relação com alguém que você nunca viu um pouco mais confortável. Às vezes, a pessoa não se sente confortável de receber, num quarto de hospital, uma única pessoa que ela desconhece para aplicar um passe. Às vezes, você tem uma equipe que tenha 2, 3 pessoas, que tenha uma mulher, tem um homem. Isso dá um pouco mais de conforto para a pessoa que recebe o passe. E também porque, no momento de aplicação do passe, essas pessoas se ajudam, elas contribuem com o estabelecimento do equilíbrio do ambiente. Mas, mais uma vez, os espíritos agem de acordo com a necessidade daquele que recebe. Então, se houver um único passista, não tem o menor problema. O importante é que esse passista tenha equilíbrio, o importante é que esse passista esteja em condições, porque se houver um único passista e ele estiver embebedado, é melhor que ele se abstenha de dar o passe. Quer dizer, todas aquelas condições que a gente falou.
Mas jamais um passe vai deixar de ser dado, ou pode, ou deve deixar de ser dado, porque é uma pessoa só. Posso fazer outra? Pode. Sim, à vontade. Você tocou um assunto que já aconteceu no nosso centro. A pessoa é embebedada, quando ela chega ao centro e quer um passe. Inclusive, nós tínhamos um caso de um cidadão que ele ficava na porta do centro esperando para abrir a porta e ele estava alcoolizado. A gente percebia que ele estava alcoolizado, mas nós não nos recusamos em dar um passe nele. Isso aí ajuda, não é aconselhável. O que você me falaria a respeito? Eu te digo o seguinte: claro que a presença de alguém alcoolizado na Câmara de Passes pode trazer perturbação e traz trabalho para os espíritos. Mas tem uma regra que se superpõe a todas as outras, que é a da caridade. Então, se tem alguém que está à porta do centro pedindo ajuda, isso já aconteceu comigo também, não sei se o passe é a melhor coisa para essa pessoa. Se houver condições de conversar com ela, às vezes, o melhor é puxá-la de lado ou levá-la a uma dessas salas de atendimento, algum local mais isolado, conversar um pouco com ela, aproveitar que, nesses momentos, os espíritos ajudam, ele pode estar recebendo do jeito que ele consegue receber, mas eu acho o seguinte: nós devemos acolher todos aqueles que batem a nossa porta. Cada um de uma forma, com os cuidados que a gente tem que ter. Claro que se a pessoa estiver agressiva e a gente perceber que ela for causar um tumulto dentro do centro, talvez seja uma exceção. Mas imagine uma pessoa que está alcoolizada porque ela é alcoólatra, ela não consegue se controlar, ela está desesperada e ela bate a porta do centro. Eu acho que aquele que tem disposição de sacrifício até, de conversar com essa pessoa, eu, de novo, não sei se o melhor é levá-la para tomar um passe, mas na hora em que você conversa, uma, duas pessoas com essa pessoa, com carinho, com acolhimento, o que vocês estão fazendo é aplicar um passe nela. Tá? Eu acho que a caridade aí ela é a primeira da fila. Obrigado. Mais alguma coisa, Edson? Quer tirar mais alguma dúvida? Não. Por enquanto, eu agradeço. Muito obrigado. Legal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tem um tempinho ainda para mais uma? Tem, mais um pouquinho. Então, não, é que aconteceu uma pessoa que não é espírita, é uma pessoa aqui próximo de casa, e que ela até tem algumas restrições, a família, o filho não gosta, nem toca no assunto, mas ela está com depressão profunda há muito tempo, e ela um dia me pediu para eu, quando o filho dela não estivesse em casa, que eu fosse na casa dela para dar um passe nela. Eu fiquei meio preocupada, porque assim, eu não tenho curso de passista e tal, mas como eu gosto muito dela, eu queria de alguma forma ajudar, eu fui na casa dela e fiz uma oração e ela sentou e ficou com a mãozinha assim, eu fiz uma oração e pedi auxílio ao plano maior para que ela pudesse ser ajudada. Mas eu fiquei me sentindo meio mal de estar fazendo isso, porque eu falei, não sei, ela talvez por não conhecer, não ser da religião e tá talvez pedindo, esperando que eu estivesse fazendo muita coisa e eu não tendo a técnica, por assim dizer, né? Eu fiquei meio preocupada de estar fazendo alguma coisa errada. Eu queria saber a sua opinião. Minha opinião, eu acho que você já sabe, mas eu vou falar assim mesmo. Bom, vamos lá. Condições do paciente. Ela precisa de ajuda, ela teve vontade, disposição e pediu essa ajuda. Condições do passista, ou da passista. A passista tem coração bom, se não tivesse, não estaria preocupada com ela, disposição de ajudar. A passista tem o fluido vital que tem disponível dentro, aquilo que não tiver, os espíritos vão complementar, e não tem cursos. Kátia, desculpe, quem pensa que tem que ter cursos para dar passe é a federação
que eu respeito, que é uma entidade que tem trabalhos maravilhosos como a Casa Transitória, mas que faz com que as pessoas façam 9, 10 anos de curso antes de dar passe. As regras, as condições para que você dê passe, você cumpre todas. Tá? Passe é uma transferência de fluidos, é uma transferência de amor sua para outra pessoa. Basta você ter esse amor, porque os fluidos você tem. E os espíritos estarem com você. Então, você fez corretíssimo. O que você fez está perfeito. Tá? E nem podia ser diferente. Consulta o seu coração. Eu sei que você fica receosa e muitas vezes a pessoa fica mesmo, puxa, será? Eu não estou fazendo, eu não estou habilitado. Claro que é bom você estudar, você conhecer o passe. Claro que é bom você desenvolver a sua mediunidade para ser uma passista melhor, mas a necessidade surgiu e a sua disposição existe. E os espíritos estão aí para ajudar. Então, você fez muito bem. Obrigada, viu? Fico até assim, emocionada de você falar isso, porque eu já ouvi de um dirigente muito querido, uma pessoa muito querida, que eu não podia dar passe porque eu não fiz o curso, né? Então, eu me sentia muito culpada em não ter tido tempo, oportunidade de ter feito o curso. Então, foi muito importante o que você falou para mim. Obrigada, viu? Kátia, só complementando, vocês imaginem se tivesse um curso, porque as pessoas elas acabam se apegando à forma, né? Apegando à burocracia. Imagine se tem um curso para fazer o bem. Não tem. Faz o bem aquela pessoa que tem isso dentro dela, faz o bem a pessoa que pode. E o que você fez foi fazer o bem, só isso. Dê o nome de passe ou de outra coisa. Muito bom. Legal. Mais alguém tem alguma pergunta? O som que a gente não está enxergando. Fala, Estelita, pode falar. Oi. André, eu queria que você falasse um pouco do passe aos trabalhadores de uma reunião mediúnica. A importância dele. Passe aos trabalhadores de uma reunião mediúnica, você diz dentro da reunião? Dentro da reunião, né? Após Sim. o término da reunião. Então, é uma prática comum que os trabalhadores, dentro de trabalhos mediúnicos, ou até de outros, mas particularmente de trabalhos mediúnicos, ao término do trabalho, recebam um passe. Esse passe ajuda o trabalhador na recomposição das suas energias, do seu equilíbrio. Não que trabalhar mediunicamente traga desequilíbrio, nem que esgote forças. A gente precisa pensar o seguinte: quando a gente trabalha mediunicamente, a gente está trabalhando como em outros casos. E esse trabalho ele é protegido, amparado pelos espíritos. O médium, em pouco tempo, em poucos minutos depois do trabalho, ele já está se recuperando, ele já está renovando as suas energias por energias melhores ainda. Quer dizer, ele se sente melhor depois do trabalho do que antes. O passe é um apoio a essa recuperação. Tá? Então, ele é normalmente utilizado. Se não há passe, os espíritos fazem esse trabalho do mesmo jeito, mas no passe existe um favorecimento dessa transferência fluídica, particularmente entre aqueles que não fizeram o uso da mediunidade, que não deram manifestação, em favor daqueles que trabalharam mediunicamente. Obrigada, André. Mais alguém, gente? A dona Fernande, que está aqui? Eu estou curioso também de saber. Então. Fernandes? Está nos ouvindo? Está com o microfone fechado e a imagem fechada. Abrir. Pronto, abri. Pronto, ela mesma. Tudo bem, Fernandes? É uma questão de tocar. Tudo bem, Fernandes? Tudo bem, graças a Deus. Fernandes tem o mesmo rosto desde que eu a conheci, uns 35 anos atrás. Não fica velho. Tá bom.
Elogio estapafúrdio. É verdadeiro. Estapafúrdio, mas verdadeiro. Tá bom. Legal. Ficasse parecida, mas os anos vão passando, vão se juntando. Legal. Vamos Temos mais voltar questões, pessoal? de terça-feira. Eu estava trocando mensagens com a Sandra. Com a Sandra, não, com a Andrea. E a gente vai voltar. Nós estávamos fazendo cada um na sua casa, né? Naquele horário. E agora a gente vai fazer misto. Vamos começar a fazer misto. Quem pode ir, vai presencialmente, e quem não pode, vai se comunicar assim pelo Sim ou pelo Zoom. Aí vai levando. A modernidade, né? A gente vai dando um jeitinho, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeitinho. Por exemplo, que não tem que não gosta de sair à noite, é melhor assim. Okay. Estelita, acho que é isso. Acho que ninguém mais tem perguntas. Sim. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? Kátia, Rosângela? Ou Marinês, Alice, Rosana, todos que estão aqui. Obrigada, Estelita. Então, só agradecer ao André, né, a Estelita, pela palestra aí, muito boa. A gente vai deixar gravado, vai repassar para o Cefa e para o GEPA, para eles passarem para os outros trabalhadores também, né? Com certeza vai ajudar bastante aí no desenvolvimento das casas, né? Sim, uma palestra esclarecedora, né? Realmente que convida, né, a esse trabalho fraterno de caridade. Muito bom. Legal, André. Obrigado. Vou lá tomar um passo com você, hein? Agora você tem que dar um passo em mim também. Você falou? Legal. O que eu falei? É com o Edson que você está falando? Não, eu falei que o melhor de tudo é que ele é corintiano. Por isso que eu conheço. Está falando com a Kátia. A maioria dos corintianos precisa de passe, né? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Falou que vai tomar passe com quem? Com você. Quem dera. Gratidão, viu? Muito obrigada mesmo. Foi muito esclarecedor. Eu não estava programada para assistir essa palestra e acabei vindo participar de última hora e tirou um peso das minhas costas tão grande. Foi muito bom, viu? Muito obrigada mesmo. Gratidão a todos vocês, viu? Vocês estão sendo muito úteis, assim, ajudando muito a gente, esclarecendo muitas coisas, porque às vezes por sermos poucos, né? E às vezes a gente não tem toda essa troca que vocês têm, então é importante, né? Muito obrigada mesmo, viu? Gratidão ao trabalho que vocês estão fazendo e ao apoio que vocês dão para a gente, viu? Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada pela sua confiança, viu? Obrigada mesmo. Estamos juntas. André, quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Não, foi um prazer estar aqui com vocês e conhecendo aqui virtualmente os dois centros. Quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de conhecê-los fisicamente, porque o passe com a Kátia eu já pedi, ela já concedeu. Eu tenho que receber. Legal. Tá bom. Pessoal, então, a gente vai se falando aí pelos grupos, a gente vai mandando notícias aí para vocês das próximas programações. Do próximo seminário, isso. Boa noite a todos. Pessoal, fiquem com Deus, bom fim de semana para todos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado, viu, André? Obrigado, pessoal. Obrigado, Eduardo. Obrigada. Obrigado, Tchau. Celita. Obrigada Tchau, tchau. a todos. Obrigada.